Ei, Tina, bem-vinda. Vamos então fazer análises aqui juntos da sua matriz de bordado, do seu bordado, para a gente ver essa lindeza que você fez aqui, que por sinal está muito bacana. Ainda que pequeno o bordado, eu vi que você caprichou ali na programação, a densidade do ponto ficou legal. E a gente teve um bordado aí com uma qualidade bacana, os contornos totalmente devidamente alinhados com o preenchimento. O contorno foi, por sua vez, bordado todo de uma só vez, usando contorno inteligente, então não teve corte de fio, não teve nada nesse aspecto, tá? Tivéssemos problema ao executar o bordado na máquina. Então, além de ficar bonito, ele ficou produtivo, né? Tá de parabéns aí, Tina, pela assertividade ao programar essa matriz de bordado tão bem lá no Wilco Embroidery Studio, tá? Vamos analisar aqui agora. O bordado tá aqui, bacana. Por enquanto não vou tentar encontrar defeito no bordado, propriamente dito, olhando assim, não. Mas um ponto de observação que, assim, é uma sugestão que eu vou fazer, que isso pode trazer um pouco mais de conforto para o toque do bordado. Em se tratando de bordado infantil, é saudável que tenhamos esse cuidado, porque senão cria um desconforto para a pele. Ah, Gixson, mas existe um pano, um material que coloca de forro por trás do avesso do bordado para não dar irritabilidade ou algum tipo de desconforto na pele do bebê. Verdade, existe, mas isso normalmente não é usado, principalmente para quem trabalha no artesanato, que encarece muito, não é um produto barato, para você fazer uma forração por trás do bordado para tirar o toque. O indicado é que você utilize esse tipo de material justamente para forrar o fundo do avesso do bordado ali, para não dar toque. Mas a gente sabe que no Brasil isso é muito complicado, nem todo mundo usa, o mercado não acha com facilidade esse tipo de produto para você forrar o avesso do bordado. Então, o que a gente precisa fazer, em contrapartida, é criar uma programação de bordado leve, de modo que o avesso não fique tão pesado, tão carregado de ponto. E aí, por que eu estou dizendo isso? Por causa desses objetozinhos que você colocou aqui em cima, tá vendo? Em branco. Tudo bem que você foi feliz em tentar reproduzir fielmente a arte original proposta nessa ilustração, só que esses objetos em branco aqui, em ponto cheio, ele deixou um acúmulo de ponto exagerado no avesso do bordado, exatamente aqui, ó. Então cria um caroço, e esse caroço ele fica muito perceptível ao toque, causando esse tal desconforto na pele do bebê. Até no pegar o bordado na mão, você percebe esse caroço bem evidente ali. Tem uma dica. Ah, Gixson, qual o ideal? O ideal é realmente usar um forro atrás do bordado para poder evitar o contato do avesso da linha, porque é uma linha de poliéster, então ela pode causar alguma irritabilidade na pele do bebê, né? Então, o indicado é realmente bordado infantil colocar esse forro. Não tem como colocar o forro, independente de ter como colocar o forro ou não, essa instrução que eu vou dar na programação do bordado, ela se faz necessária para você melhorar o aspecto do bordado e até mesmo a forma com que a máquina vai executar o bordado. A máquina vai bordar mais suave, tá? Então, para isso, eu vou abrir aqui o Wilcon e vou já te mostrar de uma vez o único pontozinho. Primeiro, eu vou fazer um reconhecimento aqui, vou colocar para o bordado ser realizado. Nesse primeiro momento, eu comparo para a gente ver se a fidelidade que você fez à programação do bordado está alta em relação à imagem original, e eu percebo que sim, né? Os contornos estão todos com a mesma proposta, o formato do desenho, as patinhas, ou seja, o redesign que você fez utilizando como base essa imagem foi bem eficiente, ficou legal, sim, bem feito, tá? E agora o que a gente vai ver é literalmente ver o desenho sendo executado, fazendo uma simulação aqui no Wilcon, de como ele vai se comportar lá na máquina de bordar. Aí eu vou dar aqui um Shift R para ele executar. Deixa eu voltar um pouco, foi rápido demais. Vou diminuir a velocidade aqui para a gente ver cada elemento sendo costurado. Então fez as bolinhas em ponto cheio, você criou uma conexão entre elas para poder não saltar o fio, usando a ferramenta corrido simples. Fez as três, depois desceu e fez o tatame dando acabamento. Aqui você fez o início com corrido simples, executando o corrido simples para fazer o contorno em volta desses objetozinhos, da coroa quanto dessas pedrinhas, né? E depois voltou com corrido triplo. Aqui você trabalhou com um ponto cheio, com uma divisão automática para dar esse efeito de textura, que eu achei que ficou bacana, em todas as partes aqui da patinha. Eu vou acelerar um pouquinho mais aqui a realização da costura desses objetos. Criou uma conexão entre as duas partes das perninhas ali,
para não saltar o fio, mesma coisa para as orelhas, e aí a gente tem a parte do bordado verde, toda ela bordada sem nenhum corte de fio sequer, fazendo a ramificação entre os objetos, bordando agora o roxinho em tatame, fez a barriguinha dele em tatame branquinho também, com ponto de suporte correto, fez alguns detalhezinhos de sombreado, agora está fazendo um contorno que ficou show de bola, mesma metodologia que você usou para a coroa, você usou aqui, ou seja, é um contorno inteligente, conforme a gente ensina lá no curso, especificamente no módulo de contornos, e você trabalhou com corrido simples na ida e na volta você trabalhou com corrido triplo. Deixa eu só conhecer qual a espessura que você usou no corrido triplo aqui. 5 repetições para esse tamanho de bordado, Otina, eu acho exagerado, tá? Eu não gosto de trabalhar com 5 repetições. No bordado a gente consegue perceber que ficou grosseiro, sabe? Ele ficou exagerada a espessura do contorno por conta dessa quantidade de repetições. Então, para esse bordado aqui, eu utilizaria as 3 repetições. Estaria suficiente para fazer esse contorno com mais delicadeza. Então, entre as patinhas, o contorno da volta dos dedinhos ficaria mais bem definido com 3 repetições. Está vendo aqui, ó, que criou sabe, tá grosso demais, ó, a espessura desse contorno. Tá? Não quer dizer que é defeito, é uma observação para você analisar se faz sentido fazer ele com mais delicadeza, né? Então, 5 repetições de fato é exagerado. Eu considero para esse desenho aqui 3 é o suficiente, tá? Vai ficar mais delicado. No Wilcon é indiferente, tá? Tanto é que se eu colocar aqui, ó, para exibir todos os objetos em corrido triplo e mudar para 3 repetições, apesar da gente observar aqui embaixo quando eu der Enter que vai diminuir a quantidade de pontos, mas o desenho em si ele não vai diminuir a espessura na tela. Ó, executei, nada mudou, apenas a quantidade de pontos, porque o Wilcon ele não representa fielmente a espessura do contorno com base na quantidade de pontos aqui do corrido triplo, tá? Então, em tese, nada muda, mas na prática, quando você bordar, você vai ver que o desenho vai ficar mais leve, tá? O contorno vai ficar mais delineado, porque ele vai ficar com uma espessura levemente mais fina, porque em vez de 5 repetições, você trabalhou com apenas 3 repetições. E eu recomendo porque realmente vai ficar, para esse bordado que tem apenas 8 centímetros, faz sentido. Para um outro bordado, pode ser que a gente faça, por exemplo, com 9 repetições, uma filigrana de bolso de calça jeans, por exemplo, dependendo do trabalho, a gente faz com 9, com 11, com 13 repetições o corrido triplo. Tá? Mas é um cenário, um estudo para uma outra questão. Beleza. Outro ponto que beleza, você quis representar fielmente aqui o sombreado que existe na arte, só que como é um bordado pequeno, não ficou muito bem, não ficou muito claro, não ficou com um aspecto muito saudável esses sombreados que você deu aqui. E nem foi por causa do tipo de ponto, tá, Otina? Foi mais por causa do tamanho do desenho mesmo. O desenho é pequeno, ou seja, tem pouco espaço para a gente trabalhar esse sombreado, então não deu tanta clareza. Diferente, é claro, se a gente fosse fazer esse bordado, por exemplo, com 12 centímetros de altura. Daí a gente teria mais espaço entre os elementos e esses objetos que você criou aqui teria mais condições de se mostrar como realmente um sombreado. Tá? Então, não estou sugerindo você aumentar o tamanho do desenho, só estou colocando um ponto de observação para ver se faz realmente sentido colocar uma cor a mais no bordado, aumentar a quantidade de ponto, aumentar a troca de linha na máquina. Se realmente não é viável, nesse caso, aí, claro, tudo é um jogo de negociação com o cliente. Muitas das vezes, no bordado eu entendo que menos, muitas das vezes, nem sempre, mas muitas das vezes, menos é mais. Tá? Então, remover essa linha vai significar praticidade, clareza, limpeza no bordado, no aspecto visual, produtividade vai ser mais acelerada, o custo do bordado vai reduzir e a gente não vai estar prejudicando a qualidade visual dele, no meu entendimento, tá? Pelo menos nessa situação, nessa unidade aqui. Eu vou dar um Ctrl Z, olha, para colocar, tá vendo? Nesse desenho não está me parecendo que isso tá causando um aspecto legal. Então, eu pensaria na hipótese de remover isso daqui, tá? É uma ideia, não é que está defeituoso, não é que o bordado ficou bonitinho, mas não está se fazendo necessário, tá vendo? Não está trazendo valor, não está agregando valor para o bordado. Está simplesmente aumentando o custo, aumentando a quantidade de pontos, aumentando o tempo de máquina, aumentando a troca de cor na máquina de bordar. Então, repense fazer ou não esse sombreado, tá? É uma observação. Vamos lá, mais o que a gente pode observar aqui? Com relação ao corrido triplo, eu já alterei. Deixa eu ver aqui, o tatame está legal. Ah, tá. Sobre esses detalhezinhos em branco, mesma coisa, usando essa mesma premissa de que muitas vezes menos é mais, considere remover esses objetozinhos. Quando o cliente exige, porque no bordado a gente não pode ficar seguindo fielmente tudo que tem presente na arte.
tem alguns aspectos que a gente precisa considerar, a hipótese, inclusive, de remover. Por exemplo, vai fazer uma bandeira do Brasil, tá? Vou colocar uma situação hipotética aqui. Uma bandeira do Brasil, onde na bandeira do Brasil oficialmente tem X estrelas e tem lá a quantidade, acho que 24, eu não sei quantas estrelas tem, tá? Me perdoe, mas eu não gravei. Mas, não sei de fato. Mas a gente tem, se eu não me engano são 26, né? É alguma coisa assim, 24, 26, eu confundo com a quantidade de alfabetos, mas tudo bem. Me perdoe pela falta de informação nesse caso. Mas a palavra ordem e progresso, dentro da bandeira do Brasil, ela muitas das vezes não vai dar certo no tamanho que você determinadas vezes você vai criar a bandeira. Então, por exemplo, criar uma bandeirinha do Brasil com 6 centímetros não vai permitir que você faça a escrita ordem e progresso dentro da bandeira, sabe? Então, menos é mais, ou seja, tira o texto ordem e progresso, inclusive várias bandeirinhas aí, inclusive da polícia, que tem a bandeirinha do Brasil na manga, ou na roupa em si, né? Independente se é na manga ou não, mas quando ela é pequena, em torno de 6, 8 centímetros, normalmente não tem a palavra ordem e progresso. Quando tem, fica engarrachado as letras de modo que você não consegue nem fazer a leitura, tá? Essa é a grande verdade. Então, não ter a escrita, muitas vezes, é mais saudável do que ter e ficar realmente ruim para visualizar ali no bordado. Nesse caso aqui, eu considero a mesma observação com relação a esse detalhezinho de reflexo de luz nessas bolinhas. Menos é mais, tá? Então, se tirar, vai ficar mais harmonioso possivelmente. Gibson, mas eu queria colocar esse detalhezinho. Então tá. Nesse caso, eu recomendaria você fazer o seguinte, faz com o corrido ponto manual, pode fazer com ponto manual o seguinte, ó, faz 1, 2, 3 pontinhos. Só isso aqui, ó. Vai dar na prática, lá no bordado, lá na máquina, o mesmo aspecto do que fazer esse objeto em ponto cheio. Só que, se você comparar, olha a quantidade de pontos que você vai executar com cada objeto. Tá? Nesse objeto aqui, a gente tem fora os nós, que são 2 ou 3 pontos, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E aqui, ó, com a metade da quantidade de pontos praticamente, eu fiz a mesma silhueta. Claro, mais uma vez, repito, para esse bordado aqui, para esse tamanho. Se aumentar e se tiver espaço para fazer isso aqui ficar com uma qualidade legal, eu sugiro essa representação aqui, porque a ilustração em si pede esse desenho, essa gravura que você fez. Só que para o tamanho do bordado e para a aplicação dele na prática, como a gente está observando, ficou grosseiro demais. Então, ele cria um acúmulo de ponta no avesso do bordado muito grande. Então, por isso, eu estou recomendando, nesse caso, fazer apenas esse detalhezinho não necessariamente nessa cor, mas com essa proposta aqui, ó. Só isso aqui. E aí, claro, você vai colocar de branquinho. E aí, se você quiser fazer ele mais arredondadinho, você pode trocar aqui o ponto manual, né? Deixa eu fazer o ponto manual de novo. E aí você pode fazer ele com mais proximidade aqui, um ponto do outro, para ele ficar mais arredondadinho, sabe? Ficar mais suave a curva, porém manual. E aí você pode substituir, pode duplicar aqui, pode colocar nos outros objetos todos. Substituindo, então, esse que você havia feito aqui, que ele vai dar muito peso para o avesso do bordado, tendo toda aquela questão de toque, de irritar a pele do bebê ou da criança e tudo mais. Independente de irritar ou não a pele do bebê, de repente não é para bebê, de repente é para bordar uma toalhinha, não tem muito esse lance de vestir, né? Porque incomoda a pele se você for vestir a roupinha, o bordado for realizado numa roupa de criança, né? Agora, se for numa toalha, por exemplo, não teria tanto problema, mas o aspecto do bordado fica mais leve, a máquina borda com mais facilidade, se você facilitar as coisas. Então, tendo a necessidade de realmente colocar esses detalhezinhos dos reflexos, prefiro fazer nesse caso aqui com um corrido manual, por exemplo. Que na verdade não é corrido, né? É o ponto manual, onde você executa, cada clique é necessariamente um ponto. Diferente do corrido simples, tá? Que você desenha uma linha e você define qual a distância entre os pontos dentro dessa linha. Aqui não, aqui a distância entre os pontos é dada a cada clique. Cada clique que você dá, ele vai executar na máquina de bordar um ponto para realizar esses objetos. Beleza, Tina? Basicamente são os pontos aqui que eu encontrei de possíveis observações para otimizar aí tanto a programação quanto a produtividade desse bordado. Beleza? É isso, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados,
o Wilcom Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!